E aí, boa noite para você que está conectado, que está conectada mais uma vez no Diálogos RDS. Hoje muito especial, eu recebo aqui o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, uma figura icônica na política brasileira. Você é nosso convidado, chega mais, vamos, que tem muita coisa legal para conversar e muita coisa importante para tratar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Olha a música especial em homenagem ao nosso convidado, hein? Quem lembra daquele momento icônico em que ele recita a música dos Racionais? Pois é. Vamos começar com Eduardo Suplicy e o Homem na Estrada. Vamos pra cima. O homem na estrada recomeça a sua vida. Sua vida a sua liberdade que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância. E aí, galera, boa noite. E aí, vamos fazer aquele movimento de mandar essa live para vários amigos? E aí, Silvana, e aí, Andréia. Deixa eu ver, vou escrever aqui pra galera ficar ligada. Pô, tô feliz demais, mano, cê é louco. Trocar uma ideia com o Eduardo Suplicy, nem nos melhores devaneios. E aí, Fê, boa noite. Oi, Totinha, boa noite. Ó, a galera linda entrando. Fala aí, Joaquim, Milena. Ô, dão aquela moral aí pra gente. Manda essa live pros amigos aí, avisa que vai começar. Ó, a Kézia entrou. Agora eu posso começar. No quarto ao lado. Acharam uma mina morta e estuprada. Devia estar com muita raiva. Mano, quanta paulada. Estava irreconhecível. O rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol. Ai. Galera, vamos fazer um teste rápido? Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estão me ouvindo bem, deem um okzinho ou me respondam para a gente fazer um teste legal do som, do áudio. Daqui a pouco o nosso convidado vai entrar. Para quem não sabe, o Eduardo Suplicy é político há 44 anos. Sim, 44 anos na política e é praticamente uma unanimidade de ambos os lados do espectro político. Ele tem o respeito, tem a consideração de pessoas em várias frentes distintas de linhas de pensamento e, sobretudo, para quem é de São Paulo, assim, tem uma imagem muito forte, né? Ele é uma figura muito emblemática. Eu sou nascido e criado em São Paulo e cresci vendo notícias do Eduardo, acompanhando a trajetória política dele, uma pessoa sempre muito envolvida e engajada nos movimentos sociais, na luta contra a pobreza, no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então eu acho que nós temos muitas coisas para conversar, nós temos muitas coisas para falar. Vamos falar sobre renda básica, vamos falar sobre cidadania, vamos falar sobre esse panorama político, sobre esse cenário que nós estamos vivendo. E você é nosso convidado, você pode aproveitar esse momento em que a live ainda não começou em termos de entrevista e mandar para os seus amigos, para a galera do teu perfil. Isso ajuda bastante a fazer com que o nosso conteúdo... Eu agradeceria muito se você pudesse mandar para as pessoas da tua rede social. Isso faz com que o alcance aumente, com que mais pessoas conheçam o trabalho que a gente faz aqui e, enfim, vale muito a pena. Eu ficaria muito grato se vocês pudessem fazer isso, tá bom?
Vamos lá, daqui a pouquinho a gente já começa. A Carla Egídio entrou, boa noite. A Vanessa, diretamente dos Estados Unidos, também. Olha só, ela tá nervosa de ansiedade. Eu tô ansioso de nervoso, viu? Nunca pensei, né? Tava até trocando ideia lá no Twitter. Nunca imaginei que eu ia conversar com tanta gente especial, com tanta gente relevante, que essas pessoas aceitariam conversar comigo. Mas a internet nos dá esse acesso, essa plataforma, e a gente consegue falar com pessoas surpreendentemente maravilhosas e que pareciam ser tão distantes, mas que estão lado a lado aí a gente, né? Um exemplo é a Moara Lima, que tá aqui dando um hello. Boa noite, Moarinha, tudo bem? Ela foi a primeira pessoa que eu troquei ideia no Diálogos RDS. Ela abriu as portas, dando confiança, acreditando no projeto, aceitando bater um papo comigo, e daí pra frente é só história. Tive a honra de conversar com pessoas como a Marina Silva, conversei com o Leonardo Gonçalves, o padre Júlio Lancelotti, a Rita Von Hunt, Duda Salabert, sabe, tanta gente especial, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Mário Cortella, enfim, tem muita coisa legal guardada ainda sobre Diálogos RDS, mas chega de papo, né? Vocês não estão aqui para me ouvir em primeira mão, vocês estão aqui para escutar o Suplicy. Então, peraí que eu vou convidá-lo aqui. Vamos ver se ele já entrou. Eu não vi o perfil dele, mas eu espero que role. Deixa eu achar aqui. Opa, ele tá online. Tá online. Coisa do teste aqui. Vamos lá, vamos lá. Tomara que conecte. Opa, tô vendo gente aí. Tô vendo gente. A Moara disse que tem foto Tá me vendo? no colo do vendo, gente? Ô, Suplicy, eu ainda não estou te vendo. Parece que a câmera está sendo... Agora eu estou te vendo. Só que eu não estou vendo ele. Não está errado. Opa. Não, ele tá te vendo sim. E eu não o vejo. Precisa virar o celular para ele. Ok. Você tem que virar para mim. Vamos lá. Agora sim, estou vendo. Aí. Boa noite, senhor Suplicy. Boa noite, Alain Gentil. Uma satisfação. Que honra estar falando com o senhor. Muito obrigado. Mim também, o maior prazer de estar participando aqui desse diálogo com você, e em especial sobre a renda básica de cidadania e em torno de pessoas que ambos valorizamos muito. E então eu gostaria... Eu estou pronto para iniciar o nosso diálogo. Obrigado, Suplicy. Eu estava comentando, não sei se o senhor já estava conectado um pouquinho antes da gente Estava ouvindo, frente sim. a frente. Eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo, na região do Sacomã, mais precisamente no Parque Bristol, né? Muito bem. E tenho, assim, uma lembrança durante toda a minha infância do seu trabalho, da tua proximidade com o povo. Então, assim, é uma honra poder estar falando com o senhor, porque eu já o conhecia. Agora o senhor está me conhecendo, mas eu já o conhecia de muitos anos, de muitas décadas, né? Desde criança ali naquela região, nascido ali em São Bernardo, e sempre acompanhando, testemunhando a sua autenticidade na política. Eu acho que uma das suas maiores características, como brilhante economista, professor, uma pessoa da vida pública, se não me engano, desde 1978, correto? Em 1978 foi a primeira vez que me candidatei, então, pelo MDB. Ainda não existia o PT para deputado estadual. Mas já naquela ocasião, por exemplo, eu conhecia o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Luiz Inácio Lula da Silva, e interagi com ele desde 1975. E conforme, inclusive, ambos recordamos estes episódios no
diálogo que tivemos em 21 de junho do ano passado, quando eu completei 80 anos, e recordamos esse nosso conhecimento mútuo antes da existência do PT. Mas quando foi em 1979, já como deputado estadual, por todas as ações que eu e alguns companheiros e companheiras tivemos como deputados estaduais de solidariedade aos metalúrgicos, aos professores, aos lixeiros e também por ações que nos demandavam grande interesse em defesa dos direitos humanos, como, por exemplo, quando Lia Junqueira, presidente do Movimento em Defesa dos Menores, procurou-me para... Olha, Eduardo, está vendo lá maus tratos de menores na FEBEM, então fomos até lá e tantas coisas. Mas, por tudo isso, quando chegou o segundo semestre de 79, eu, juntamente com Irma Passoni, João Batista Breda, Marco Aurélio Ribeiro, Serginho Santos, Geraldo Siqueira, éramos 6, fomos convidados, e Marco Aurélio Ribeiro, fomos convidados a ingressarmos no PT por ocasião da fundação do partido em 8 de janeiro de 1980. Perfeito. Obrigado por ter traçado essa linha do tempo introdutória do percurso do senhor. Eu confesso assim que ter essa conversa contigo é um abastecimento intelectual para mim, porque naturalmente os temas que a gente vai conversar, vai afrontar aqui, dizem respeito a talvez um dos projetos mais importantes do mundo, que se trata dessa renda básica, né, universal, que tem aí tanto tempo já de estrada, mas que muita gente ainda tem curiosidade de saber um pouco mais, de conhecer um pouco mais. E se o senhor permitir, depois de passar por esse conhecimento, a gente avança para esse cenário brasileiro atual e tudo que está acontecendo, né? Recentemente, o tema da renda básica ganhou ainda mais holofote quando o senhor foi notícia nas mídias, no momento em que fez uma cobrança pública do porquê ou da razão pela qual a renda básica não havia ali entrado dentro do programa de governo ou não havia sido mencionada. Então, para que a gente consiga, senhor Suplicy, fazer com que haja um contexto, uma introdução para quem está nos assistindo. Aliás, eu até peço uma rápida licença para dar o boa noite para os seus seguidores, afinal de contas, os meus vieram para te ouvir, e os seus, obviamente, para te ouvir também. Então, só para que eles e até mesmo o senhor saibam, né, do que se trata isso aqui, eu me apresento. Gente, boa noite, eu me chamo Alan, como o senhor Suplicy mencionou, eu sou atualmente estudante aqui na Itália, faço mestrado na área de religião, direitos humanos e sociedade, sou teólogo como segunda formação e faço esse projeto para levar o conhecimento para fora das paredes acadêmicas e democratizar, tornar o conhecimento daquilo que eu aprendo na sala de aula público e acessível para as pessoas que, de repente, não estão seguindo o mesmo percurso, estão em outras jornadas, em outros caminhos. A ideia é fazer com que nós somemos conhecimento. E nessa jornada, Suplicy e convidados, nós já tivemos várias pessoas especiais aqui, como a vereadora de Minas Gerais, Duda Salabert, a primeira vereadora trans de Minas Gerais, a Rita Von Hunt, uma intelectual também muito notada hoje, né, nas redes sociais, no YouTube, drag queen. Também tive a oportunidade de conversar com a Marina Silva, foi a segunda pessoa no meu projeto de diálogos que eu tive a oportunidade de falar. Inclusive, falei com a filha dela, que inclusive a filha dela, Suplicy, está aqui assistindo a nossa live, e a Moara, filha dela, disse que tem uma foto pequenininha no colo do senhor. Olha só que coisa legal, né? Então, estamos aí cruzando gerações, encontrando pessoas. E Suplicy, para a gente começar a nossa conversa,
Eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples, muito básica, porque eu quero partir do princípio que as pessoas que estão nos assistindo entendam aquilo que nós vamos dialogar e discutir. Muito se fala da renda básica e algumas pessoas têm dúvidas se renda básica não é uma espécie de Auxílio Brasil ou se não é um programa que ganhou outros nomes. Eu queria saber, assim, nas tuas palavras, que é o idealizador desse projeto aqui no Brasil, um pioneiro nessa área, o que é essa renda de cidadania e qual é a diferença fundamental dela para os outros programas de apoio econômico que nós vemos por aí. O senhor pode dar uma resumida para a gente explicar o que é? Poderíamos começar, ainda mais tendo em conta a sua formação religiosa, lhe perguntando, na sua visão, quando começaram os fundamentos da renda básica, quais foram aquelas pessoas que, no seu conhecimento, fundamentaram a necessidade da renda básica de cidadania? Por favor. Olha, eu não sabia que eu ia participar de uma prova ao vivo, sobretudo pelo senhor, então eu já fico até com medo de responder. Mas quando a gente fala em renda básica, eu posso dizer assim claramente o que não foi por parte do monopólio da concentração de riquezas por parte da igreja, sabe? Sobretudo em períodos que antecedem século XV, século XIV, uma grande concentração de renda por parte de uma elite religiosa e essa falta, né, de igualdade entre a classe trabalhadora, entre aqueles que não pertenciam, né, ao clero, que não pertenciam às elites. E eu vejo que após o período do protestantismo, depois do século XIV, XV e XVI, ali a gente percebe um pouco mais a propagação dos direitos humanos, uma tentativa de tornar acessível ao povo aquilo que era de exclusividade de uma elite. Mas se eu estiver muito descontextualizado, eu estou aqui para aprender. O senhor pode falar melhor do que eu. Posso lhe ajudar um pouco? Vai lá. Indo um pouco antes da história, permita-lhe perguntar, quando você saiu de casa pela última vez, como você o fez? Pela janela? Então, como foi? Saí dando um abraço da minha mãe, pela porta, ganhando esse mundão para estudar e trabalhar. Você lembra do nome do meu livro? Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Justamente para lembrarmos dos ensinamentos do mestre Confúcio, que no livro das explicações e das respostas, 520 anos antes de Cristo, ele observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? Uma questão de bom senso, Alain. Se nós quisermos, de fato, cumprir os objetivos da Constituição brasileira de promover maior igualdade, erradicar a pobreza e garantir dignidade a todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta será instituirmos a renda básica de cidadania. Podemos ir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos 300 anos antes de Cristo com Aristóteles, em Política, onde ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário antes a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e vermos o que na Bíblia Sagrada é a palavra mais citada 513 vezes no Antigo Testamento, me ensinou o rabino Henry Sobel, quando um dia fui fazer uma palestra sobre o tema ali na congregação israelita. Qual é a palavra mais citada em hebraico no Antigo Testamento? É tzedakah, que em hebraico
Tzedakah, significa justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, lá no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Esaú, de Jacó, sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que o MST, em muitos de seus seminários, o inicia com a leitura do Êxodo para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Mas podemos ir também ao Novo Testamento, que você conhece tão bem, nos Atos dos Apóstolos. Eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos ver as parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que ambos consideravam justo. Mas, ao final do dia, começou o pagamento pelo último que ali chegara, e ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos como justo, e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Podemos verificar o que pensam os seguidores de Maomé, os 4 califas que escreveram os livros dos hadis, Omar, o segundo deles. Toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Ou seja, a renda básica é um princípio fundante em praticamente todas as culturas ou todas as linhas de pensamento relevantes que pregam a igualdade. Exatamente. Você sabe que quando o presidente Jair Bolsonaro, naquela reunião ministerial, onde um dos ministros disse que seria bom aproveitar a passagem da boiada para fazer algumas coisas lá para prejudicar o meio ambiente e a queimada das florestas, eis que, naquela mesma reunião, a certa altura, o presidente Jair Bolsonaro disse que queria distribuir armas a todo o povo brasileiro. Sabe que eu fiquei assustado, porque, afinal de contas, eu, desde menino, me lembro de meu pai ter dito a nós: eu sou 8º de 11 filhos. Olha, meus filhos, aqui em casa nunca vamos ter armas. Eu conheço diversos episódios de pessoas que um dia os meninos foram brincar pegaram o revólver do pai no armário, daí um matou o primo. Aqui nunca vamos ter. E ainda essa semana eu fiquei impressionado com o menino de 8 anos que matou o cunhado dele. Coisas terríveis. Então, e quando o presidente, certo dia, disse que estava com a Covid-19 e que precisaria ficar pelo menos 2 semanas em casa, me veio a ideia de, quem sabe, ele possa ler um livro. Sabe, e daí mandei para ele, de presente, a Utopia de Thomas More, que aqui está conversando conosco. Não é? Então, o senhor mandou um livro, então, para o presidente? Mandei a Utopia de Thomas More para ver se ele aprendia uma lição. Mas você sabe que o gabinete dele agradeceu
o livro que o eu mandei presidente por não lê, Sedex, Suplicy. mas não contou que ele tenha lido o livro, até hoje não leu. E eis que você sabe que no livro primeiro de A Utopia, há um diálogo do cardeal Morton com diversos personagens que estão debatendo como é que, instituída a pena de morte na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Itlodeu em grego, que significa um contador de histórias, observa: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, escreveu pouco depois um tratado de assistência aos pobres ao prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, onde, pela primeira vez, propõe a sobrevivência dos habitantes de Bruges. Por esta razão, prezado Alain, é que Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que melhor defenderam os fundamentos da renda básica de cidadania. Podemos... Eu aprecio muito a sua ação de ter enviado um livro para o atual presidente, porém, esse livro sobre a utopia, ao esperar que o presidente leia um livro, é um pouco utópico também. Né? Porque... Bom, em todo caso, eu tentei. Não é? Mas o senhor fez a sua parte mais uma vez, né? O senhor fez a sua parte. Eu também mandei para o Paulo Guedes, o ministro da Economia, mas não me deu. Ele não aprendeu ainda tudo que precisa sobre a renda básica. Mas podemos seguir um pouco mais adiante na história para nos encontrarmos com outro Thomas. Eu me refiro a Thomas Paine, P-A-I-N-E, um dos maiores ideólogos das revoluções americana e francesa, nascido em Thetford, na Inglaterra, 1743. Mais tarde, tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios, inventou os óculos, antes só se usava monóculos. Um homem muito influente que persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. E eis que ele foi para lá como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores, e passou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto. O presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, que foi publicado em janeiro de 1776, distribuído mais de 150 mil exemplares pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias norte-americanas, e 6 meses depois, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. O que ele dizia em senso comum contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Acontece que, por causa de suas ideias consideradas tão progressistas, ousadas, ele começou a se sentir muito perseguido na América e, então, resolveu voltar para sua terra natal da Inglaterra. Mas lá chegando, imagine, começaram a queimar os seus livros, este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele seguiu para a França e, de tal maneira, se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, como você, Alain, está fazendo, que
3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, Thomas Paine foi eleito constituinte francês e, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu para a Assembleia Nacional da França um texto de 20 páginas que está aqui reproduzido no meu livro Renda de Cidadania, denominado Justiça Agrária, onde ele explica que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada, pois ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas ele tinha um plano que valia para todos os países, enfatiza ele, que era o seguinte: cada pessoa que cultiva a terra, faz benfeitorias em sua propriedade, pode sim receber a renda decorrente do seu trabalho na sua propriedade, mas deveria separar uma parcela para constituir um fundo que a todos pertenceria, e desse fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem pelo menos um pouco da riqueza gerada naquela sociedade. E assim podemos seguir mais adiante um pouco. Você sabe que em 1848, Engels e Karl Marx escreveram o Manifesto Comunista. E um pouco depois, em 1840, mais adiante, Karl Marx escreveu os volumes de O Capital. E mais adiante, em 1875, Karl Marx escreveu a crítica ao programa de Gotha. E neste livro, eis que ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, from each according to his capacity, to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. E aí, tantos foram, no século XX, por exemplo, Bertrand Russell, que em 1918 escreveu Os Caminhos para a Liberdade, onde ele faz uma análise do anarquismo, do sindicalismo, do comunismo, do socialismo. Mas daí, depois de analisar todas essas ideias, ele diz: o meu plano é exatamente esse. Toda pessoa precisa ter o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente, cada um vai receber aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade, trabalho, etc. Mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. Você sabe, Alan, você sabe que, certo dia, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o tema da garantia de uma renda para as comunidades eclesiais de base. Lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, então presidida pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E
E eu Só fui para abrir um falando com... parênteses, só para abrir um parênteses, as comunidades eclesiais de base que possuem o vínculo com a teologia da libertação, corrente de pensamento católico latino-americano, que tem um desenvolvimento, sobretudo, na década de 60 para frente, correto? Exatamente. E eis que, então, eu comecei a falar e contei de todos esses grandes pensadores da história que foram fundamentando a renda básica de cidadania. E, a certa altura, eu também tinha citado Karl Marx, não é? Como acabei de fazê-lo aqui. Mas, quando eu cheguei no fim da minha palestra, você sabe que o Dom Luciano Mendes de Almeida, muito respeitosa e gentilmente, disse assim a mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então, acho que você conhece a segunda epístola aos Coríntios, né? Daí eu li e achei tão bela. E sempre eu cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo nos diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha demais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. É uma questão de bom senso. Sensacional. E aproveitando que o senhor menciona, né, o exemplo de Jesus, me chama muita atenção que o ministério dele foi um ministério concentrado e voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, ele não negou ninguém, ele abraçou a todos, ele morreu por todos, mas a atenção dele, o objeto da atenção dele eram os marginalizados e excluídos. Não obstante que em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, Suplicy, ele diz, no primeiro sermão dele, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos. Então, fica claro a compatibilidade, Suplicy, de um projeto de renda de cidadania básica com as raízes de Cristo, do Jesus de Nazaré. Então, é muito interessante. Agora, eu quero aproveitar esse gancho. Primeiro, quero te agradecer, porque foi uma aula de história, foi uma tríade do tempo, em tempo recorde aqui. Eu quero agradecer, porque enquanto o senhor falava, o pessoal colocava aqui alguns comentários que eu separei. Por exemplo, mencionaram: o homem é uma enciclopédia viva, realmente. A Vanessa aqui ainda colocou que nada, Suplicy tá gato, olha aí, tá valorizando tua beleza. E a Tota Lessa colocou: não podemos dizer que não temos políticos intelectuais no nosso país. E é verdade, essa é uma valorização que merece ser mencionada. O senhor é um poço de conhecimento, falando dessa forma, com tanta vivacidade, como se estivesse consultando as citações, mas tudo na cabeça, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, depois dessa contextualização sem tamanho aí. Ok, nós entendemos as raízes, nós compreendemos que esse projeto de renda abarca culturas distintas em tempos antigos e chega na nossa realidade. Então, a pergunta que eu faço para o senhor de forma bem objetiva é: por que, vereador Suplicy, a renda básica ainda não é uma realidade no Brasil da maneira como o senhor propõe? O que falta para isso ser real, tendo em conta não somente o governo que nós temos hoje, mas todo um histórico recente de um avanço progressista dentro do nosso país, né, nas décadas anteriores? O que falta que esse projeto tão especial e tão bem fundamentado ainda não se implementou? Por quê? Bem, eu acho que, na medida em que mais e mais pessoas, a sociedade, compreender
as vantagens da renda básica, nós vamos vê-la acontecer mais depressa. Mas é importante salientarmos: o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional, o Senado, primeiro em dezembro de 2002, a Câmara dos Deputados, em novembro de 2003, aprovou a lei que institui, ainda que por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania, que um dia será universal e incondicional e igual para todos, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. E foi para o presidente Lula sancionar ou não. Eu, então, conversei com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que disse ao presidente: como é para ser instituído gradualmente, por etapas, é factível, pode sancionar. E o presidente Lula sancionou há 18 anos, 8 de janeiro de 2004. Acaba de sair a 8ª edição de meu livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, que contém um diálogo de 20 páginas que o presidente Lula conferiu a mim de presente em 21 de junho do ano passado, quando eu completei 80 anos, sobre o tema, e no qual eu disse a ele que iria apoiá-lo com toda a minha energia e força para ser reeleito presidente, mais uma vez, e ele me assegurou que vai sim instituir a renda básica até chegar à sua universalidade, pois ele agora tem a convicção, e até nesse diálogo vocês podem examinar, ele ressalta como é que pensadores do maior quilate, desde pensadores na história que embasaram a renda básica, como o próprio Celso Furtado, que ele enfatiza, e agora no seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, é o próprio, não sei se você já conhece, você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco, Alan? Não tive oportunidade ainda. Por favor, você tem que ler. Pode comprar de hoje para amanhã, na página 143, na edição aqui em português. Você vai ler 2 parágrafos onde o Papa Francisco enaltece a renda básica universal e diz que agora está na hora de aplicá-la. Ele argumenta muito bem. E então, eu tenho assim, olha, ainda você sabe que quando em 8 de janeiro de 2004 o presidente Lula sancionou esta lei 2385 de 2004, era ministro da Integração Nacional o ministro Ciro Gomes, que hoje é também candidato a presidente. Você sabe que o ministro Ciro Gomes resolveu incluir no seu programa de governo a renda básica de cidadania. E ainda ontem ele fez um pronunciamento dizendo que vai procurar assegurar R$1.000 para cada família por mês. O Ciro? O Ciro Gomes disse isso, pode ver nos jornais de hoje. Quem, na sua opinião, é contra a renda básica universal? Porque parece ser um projeto de comum acordo em tantas frentes de pessoas que pensam diferente. Você já encontrou políticos representativos que são opositores a essa ideia? Olha, hoje todos, inclusive no governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e tudo, são a favor de programas de transferência de renda, mas com condicionalidades, né? E
seja relacionadas à educação, seja à saúde ou ao nível de renda das pessoas ou das famílias. Mas uma das suas principais perguntas no início do programa foi qual é a diferença entre a renda básica de cidadania e os outros programas, seja como acontecia com o programa Bolsa Escola, Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil. Pois bem, vamos aqui explicar qual é a diferença. Enquanto estes programas têm condicionalidades sobre como a presença das crianças e adolescentes nas escolas, a obrigatoriedade das crianças até 6 anos serem vacinadas, ou ainda o nível de renda das pessoas, digamos, precisa ter uma renda per capita na família até R$210 por mês para ser qualificada em condição de pobreza absoluta e assim por diante. Quando for implantada a renda básica de cidadania incondicional e universal, ela será igual para todos. Mas como assim para todas as pessoas? Até para o Alain Gentil, para o Eduardo Suplicy, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, Paulo Guedes, para o Jair Bolsonaro? Sim, para todos. Só que, obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Digamos, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e daí recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Também eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer, olha, eu só recebo tal valor e por isso mereço tal complemento. Não precisa, não tem mais isso. Também eliminamos qualquer o chamado fenômeno da dependência, quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito a receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nas mulheres e em nós, homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando do desenvolvimento de nossas crianças, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um hotel, de um restaurante, de uma loja, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis.
E eu lhe pergunto, por acaso, para receber esses rendimentos do capital, a pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber aqueles rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? Ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. Por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse proporcionado qualquer rendimento que não fosse viver na senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Uhum. Mas qual é, caro Alain Gentil, a principal vantagem da renda básica de cidadania, sobre a qual eu ainda não falei? Você gostaria de dizer ou quer que eu fale? Por favor, fala, senhor. Estamos aqui para te ouvir. É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, da qual nos fala o grande economista, prêmio Nobel de Economia, professor hoje em Harvard, que já foi professor em Cambridge, na Inglaterra, professor Amartya Sen, que, em Desenvolvimento como Liberdade, explica que desenvolvimento, se for para valer, só se justifica se, só significa para valer, se significar maior grau de liberdade para todas as pessoas na sociedade. E ele exemplifica de uma maneira muito interessante que, quando ele era menino, seu pai vivia na Índia, quando Dhaka era cidade da Índia, hoje é capital de Bangladesh. E eles moravam em Dhaka, seu pai era um ótimo professor, moravam numa boa casa. Certo dia ele estava brincando no jardim da sua casa, quando, de repente, ingressou um homem gritando por socorro, portão adentro, esfaqueado nas costas. E ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele trabalhador, Cademia, para o hospital. No caminho, este homem disse: bem que minha mulher havia me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão de, nesta região, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Acontece que, ao chegarem no hospital, Cademia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Exato. Da mesma maneira, aquela mãe que, às vezes, aqui em São Paulo, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, vai ao Parque da Luz vender o seu corpo, e eu estive lá conversando com elas, chamado por uma freira para explicar o que eu estou falando aqui, e elas me deram razão. Ou para aquele rapaz que você conhece, que já colocou aí a canção, não é? Personagem do meu amigo Mano Brown, dos Racionais MCs, o homem na estrada que recomeça a sua vida, sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver
para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente agora, graças à renda básica. Para mim e cada membro da minha família, eu vou poder aguardar um tempo. Quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade com o professor Alain Gentil, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É nesse sentido, pois, professor Alain, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E é por isso que eu tanto acredito nesta proposição e quero lhe dizer, eu estou procurando combinar com Deus que eu possa ter a saúde suficiente para ver ainda durante a minha vida a renda básica de cidadania universal e incondicional aplicada no Brasil e, se possível, na Itália, em Florença e em muitos lugares do planeta Terra. Aliás, Alan, você já visitou alguns lugares onde está aplicada a renda básica? Isso que eu queria te perguntar. Dos lugares, eu tive acesso a notícias, a compartilhamento de pesquisas que o senhor relatou quando dava entrevistas a respeito, que haviam países e locais que fizeram a implementação, seja através de testes, e que notaram uma significativa melhora, não só na qualidade de vida, mas na melhoria de busca por empregos, de oportunidades. Mas antes de pedir para o senhor citar brevemente quais são esses países ou esses locais em que o senhor viu isso acontecer, ou teve notícias desse acontecimento, eu queria só abrir um parênteses rápido para dizer que você que está online nessa live do Diálogos RDS presenciou mais uma vez o nosso querido Suplicy recitar O Homem na Estrada de Racionais. Isso é inesquecível, e eu nem pedi para você fazer essa canja para gente, mas todos nós aqui testemunhamos e a gente, assim, eu pelo menos fico com o coração cheio, sabe, Suplicy? Porque quando você menciona as propostas e as justificativas dessa renda básica universal, eu penso numa palavra que se chama fraternidade, sabe? A Vanessa, uma pessoa que é uma amiga minha, que eu amo muito e está aqui assistindo a live, comentando, ela colocou que dignidade é você poder dizer não, né? De fato, quando você pode dizer não, você resgata mais um elemento da sua humanidade, porque quem não pode dizer não é escravo. Quem não pode dizer não é aquele ou aquela que não obteve libertação. E eu acho muito interessante esses elementos que o senhor colocou, porque são fatores distintivos que faz com que essa proposta, essa renda básica universal, seja diferente e melhor do que todas as já implementadas até hoje. Porque é indiscriminada, é a mais equilibrada, é a mais igualitária e é a única que propõe uma possibilidade de você dizer não e resgatar mais um elemento da humanidade, da sua humanidade. E aí, eu quero realmente, assim, não quero cortar o assunto porque está muito interessante, quero saber desses países que provaram essa realidade, quais foram os resultados colhidos, mas eu também preciso entrar num assunto que tem relação total com isso que nós estamos conversando, mas falando sobre fraternidade, porque é isso que esse projeto ele me remete, ele me traz a ideia de que, de fato, todos nós somos irmãos e irmãs. De alguma forma, nas nossas raízes mais profundas, nós temos elementos que nos nivelam, que nos igualam, né? Como seres humanos, como indivíduos, como povo, como parte de uma mesma nação, de uma mesma terra. Eu queria te perguntar o seguinte:
a gente está hoje, sabe, Suplicy, numa situação de muito medo, de insegurança, de terror, de um cenário beirando ou se não já dentro de uma catástrofe, né, social, ideológica. Nós temos visto um governo que tem praticado à luz do dia uma necropolítica, decidindo deliberadamente quem morre e quem vive, mas sobretudo decidindo quem morre. Eu queria te perguntar de uma maneira muito sincera, como é que você vê a possibilidade de uma reconciliação e de uma verdadeira fraternidade nos dias em que nós estamos vivendo? Porque hoje nós temos adotado o outro, o diferente, o que não pensa igual a mim, como inimigo. Mas essa proposta, e não só essa proposta, tua vida tem mostrado que você é uma pessoa que busca se colocar como um igual. Quando eu vejo, por exemplo, aqueles vídeos de você no show dos Racionais, quando você se aproxima do povo de uma forma muito, muito igualitária, eu vejo esse elemento da fraternidade. Mas hoje, como é que você enxerga um possível assentar na mesa onde todos possam ser considerados irmãos e irmãs? Bem, caro Alain Gentil, as suas palavras têm muito a ver com aquelas de um dos maiores defensores da garantia de uma renda para todos, que você conhece muito bem, e eu vou trazê-lo aqui para lhe dar um abraço, tá bom? Era 28 de agosto de 1963 e uma pessoa que teve assim a formação muito especial religiosa resolveu se tornar uma pessoa assim que foi também discípulo de Mahatma Gandhi e com uma irmandade de conceitos e de valores com Nelson Mandela. E num momento nos Estados Unidos da América em que ocorriam fortíssimas tensões sociais, conflitos, e este homem pediu para que todos que lutassem por justiça, igualdade de direitos, igualdade racial, pudessem ir à frente do memorial de Abraham Lincoln no dia do aniversário de 100 anos da abolição da escravidão. O presidente John Kennedy o chamou e disse: não faça isso. Esse pessoal vem aqui e vai destruir a capital. Pode estar certo de que vai ser uma demonstração pacífica. 250 mil pessoas ou mais compareceram. E vieram líderes brancos, amarelos, vermelhos, negros. Contaram as suas reflexões. Grandes cantores como Nina Simone, Peter, Paul and Mary, John Baez, e tantos outros compareceram e cantaram. E daí, no final, ele fez um dos mais belos discursos da história da humanidade. Lembrando primeiro que, há 100 anos antes, aquele homem, Abraham Lincoln, tinha acabado com aqueles mais de 3 séculos de escravidão que tanto infelicitaram o povo negro. Só que, passados mais de 100 anos do fim da escravidão,
para os negros, aqueles princípios que estavam expressos tão belamente na Constituição, que todos poderiam ter o direito à vida com felicidade, para os negros não estava sendo verdade. Então, era necessário a transformação disso o quanto antes. Mas, para conseguir isso, era necessário se avançar firmemente. Não poderíamos estar aceitando tomar do cálice do gradualismo, como dizem aqueles que dizem que as mudanças vão ocorrer com o tempo. Porque se elas não ocorrerem, mas também não vamos tomar do cálice, não vamos também realizar ações erradas. Não vamos tomar do cálice do ódio, da guerra, da vingança, da violência. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma, para que, então, ele concluísse o seu discurso com os ideais que você acaba de falar. Eu tenho o sonho de que um dia, nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Martin Luther King. E Martin Luther King Jr., no seu livro, aqui está o nosso amigo que eu trouxe aqui para lhe dar um abraço. Que Graças sensacional. Aceito o abraço de bom grado, com muita honra. Mas, daí no livro, Caos ou Fraternidade, para onde é que nós vamos daqui para frente? Martin Luther King diz que agora está na hora de colocar em prática aquele instrumento que já está comprovado que vai ser a forma mais eficaz de erradicar a pobreza, que é a garantia de uma renda para todos. Quer dizer, já está lá dito por esse grande homem. Então... Posso ver de novo a foto? Suplicy? Pessoal, quero prints nesse momento dessa imagem, hein? Quero prints da minha vez, hein, pessoal? Porque, olha, é icônico isso, viu? É uma honra tremenda poder termos... Obrigado, Suplicy. É uma honra a gente poder estar conversando, dialogando com uma pessoa com uma mente tão privilegiada, que não se contenta em guardar esse conhecimento para si, mas que passa ele adiante através da vida pública, que passa através da sua carreira política, do seu caminhar com o mais pobre, com os mais vulneráveis. E, Suplicy, eu só tenho que te agradecer. Muito, muito obrigado por ter nos dado a honra de dividir um dos projetos mais lindos da história desse mundo moderno, dessa situação em que nós nos encontramos hoje. Ainda há luz. Queria te desejar... Mas, Alain, ainda falta. Ainda falta? Ainda falta responder alguns lugares do mundo que eu conheci. Então fala para a tua assessora deixar você ficar uns minutos a mais aí, viu? Elas vão deixar. Não, eu tenho que falar, não é possível. Por favor, rapidinho. Os países são imprescindíveis. Bem, a experiência mais notável é no Alasca. Nos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população continuava pobre. Então ele disse: vamos cobrar 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá.
Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele foi eleito governador Jay Hamilton, que eu conheci pessoalmente do estado do Alasca. E então, era o início dos anos 70 e final dos 60, e o Alasca descobriu, ao norte do Alasca, na Baía de Prudhoe, enorme reserva petrolífera, como nós na camada pré-sal do Atlântico. E ele, então, disse aos seus, na época, 300 mil habitantes, era 1976, hoje são mais de 700 mil habitantes. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Perfeito. Porque o petróleo não é renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. Pediu que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. E então aqueles recursos passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de mais de 200 empresas brasileiras. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 46 bilhões, para 80 bilhões de dólares hoje. E eis que, vamos supor que você, Alan Gentil, estivesse residindo no Alasca 1 ano ou mais. Entre 1º de janeiro e 31 de março, você escreveria, preencheria um formulário, uma página só. Eu sou Alan Gentil, moro em tal endereço. Se eu viajei no ano passado, tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas a mais. 2 pessoas que ele conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, quando chegar ao final de setembro, começo de outubro, ali você teria recebido primeiro 300, depois 400, depois 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, mais de $3.200 por pessoa. Nesses anos recentes, foi mais de $1.000 a $200.000 por ano por pessoa. Qual foi o resultado? Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca, com 0,417 de coeficiente Gini, é o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos e constitui suicídio político para qualquer liderança a propor o fim deste sistema. Eu estive no Alasca por 7 dias, nos anos 90, e pude constatar o quanto a população considera positivo o sistema. Eu também visitei em 2016, por 2 dias, Macau, ex-colônia portuguesa, que passou a pagar a cada pessoa residente em Macau, que são também 700 mil habitantes, um Wealth Partaking Scheme, um esquema de participação na riqueza de Macau, que, por causa dos cassinos, hotéis, restaurantes, tem uma receita bastante acentuada e consegue pagar a todos os seus habitantes, desde 2008, um rendimento anual que hoje está para além de $1.200 por pessoa. Tem experiências que vêm sendo realizadas muito interessantes na Namíbia, que eu fui visitar, também no Quênia. Eu fui visitar em janeiro de 2019 com a Mônica Dallari,
as experiências formidáveis de como a própria violência doméstica contra as mulheres foi reduzida em 51% por causa da instituição da renda básica muito modesta de $22 por mês nas vilas rurais do Quênia, onde se constatou aumento do trabalho, muito maior solidariedade dentro da família, entre os vizinhos, nas vilas rurais. E, então, muitas coisas boas. Quem quiser saber mais, você pode completar contando de como na Itália tem havido um bom debate sobre a renda básica para todos. Inclusive, aqui na cidade de Florença, tem o Auxílio Único Universal, que até o momento está sendo condicionado para aqueles que têm filhos. Então, todos que possuem filhos, independente da renda, também recebem um valor de 180 euros mensais até o cumprimento de 18 anos do filho. Sei disso porque minha filhinha nasceu há 4 meses, eu recebi uma carta dizendo que nós seríamos contemplados e é um alívio já de imediato saber disso. Para mim, que sou um estudante bolsista, que estou aqui ralando para terminar o mestrado, é algo, sem dúvida, assim, que traz um quentinho para o coração, um elemento que vai nos ajudar. Mas eu fico pensando, sabe, Suplicy, se a sua proposta ela ganha uma aplicação integral. Isso é o que eu quero realmente presenciar, é o que eu quero estar vivo para ver, é o que eu quero desfrutar, mas mais importante, é o que eu quero que os meus filhos e netos desfrutem, sabe? Então, eu só tenho que te agradecer pela tua extrema humildade em ter aceitado trocar essa ideia comigo e com a galera que está aqui. Eu quero agradecer a você por tantos anos dedicado em favor daqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade. Eu fui uma criança que se valeu de muitos auxílios para poder sobreviver na minha cidade, no bairro onde eu morava. O programa Leve Leite, Bolsa Família, Bolsa Escola, todos os auxílios à minha família, minha mãe solteira, meu pai nos abandonou quando eu ainda tinha 6 anos de idade. Então, se não fossem programas que resgatassem ou buscassem amparar uma mãe solteira numa selva de pedra, né, de concreto e aço, como diz o poeta, eu não sei aonde eu estaria. Mas, graças a projetos como esses, a gente percebe que há também uma grande classe de pessoas sendo usadas por Deus para poder trazer e transformar a vida das pessoas em algo menos deplorável, em algo mais digno, em algo que resgate a identidade de cada ser humano. Olha, te agradeço muito. Desejo uma pronta recuperação da recém-cirurgia feita. Obrigado por ter aceitado depois de tantos empenhos e compromissos que você tem feito. E desejo que você possa levar adiante esses projetos, que, independente do espectro político de pessoas que encontrem o seu caminho, vejam projetos assim como algo de consenso, que não se enquadra num elemento de um partido, mas que transcende, que tem a ver com humanidade, dignidade, que, portanto, deve ser do interesse e objeto da atenção de todos. Obrigado mais uma vez, Suplicy. Foi uma honra muito grande ter tido essa conversa com você, querido. Alain Gentil, eu não conheço como é que na Itália, e em especial na cidade onde você está, de Firenze, como é que funciona essa renda de cidadania, e agradeço se puder me enviar as informações a respeito. Claro, com todo prazer, faço isso. Porque eu sei que na Itália, nestes últimos anos, também tem havido, como em muitos países da Europa, um debate muito significativo a respeito da renda básica universal. Informo aos interessados que
a Basic Income Earth Network realizará o seu congresso internacional da Beyond Basic Income Earth Network neste ano, agora passou a ser anual, vai ser em Brisbane, 26, 7 e 8 de setembro, ali na Austrália, em Brisbane. Então, quem quiser acompanhar, vai ser transmitido, inclusive, por forma virtual. Okay. E eu acho que nós precisamos, de fato, implementar a renda básica para seguir as recomendações daquela pessoa que, morando aí na Itália, tem sido um dos maiores propugnadores para o fim das guerras no mundo, inclusive ali, agora, na Ucrânia, com a Rússia, os países da OTAN, que é uma coisa que foge inteiramente ao bom senso. Exato. Eu me refiro, obviamente, ao Papa Francisco, que tantas vezes tem rezado para que as autoridades possam ter um melhor senso. E quem sabe, então, se você achar adequado, nós podemos encerrar o nosso diálogo com a canção Pela Paz, que os povos do mundo saíram às ruas para pedir que acabasse as guerras do Vietnã e do Iraque, a música de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Perfeito. Se você quiser cantá-la comigo. Vamos lá. Vamos? Como a live cruza as vozes, pode não ficar tão bom e eu não quero perder a sua voz como protagonista. Por favor, me dê esse privilégio. Tá bom. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Uau! Que bom que eu não cantei. Nós tivemos o privilégio de te ouvir no solo, recitando e cantando
essa música. Você é uma figura maravilhosa, maravilhosa, Suplicy. Eu quero terminar essa live te agradecendo mais uma vez e, se você me permitir, fazendo um último pedido para você. Um último pedido. Eu hoje, Suplicy, falo para um público que me segue como maioria evangélica protestante. E dentro dessa teia de pessoas, muitas vezes acaba que elas se sentem estereotipadas como pessoas homogêneas que pensam todas de um mesmo modo. Eu diria o seguinte: existe muita vida dentro dos espaços protestantes, pessoas que lutam pela libertação, pessoas que prezam pela igualdade, pessoas que não desistiram ainda de cuidar dos vulneráveis, que se importam com a dor do outro. E eu quero te fazer um pedido especial, Suplicy. Por favor, não pare de tentar dialogar com essas pessoas que querem viver, que querem promover a vida e que, sim, são pessoas religiosas, sim, são pessoas evangélicas, protestantes, cristãs, mas que, acima de tudo, são promotoras da vida e são pessoas que acreditam piamente que é possível existir igualdade nesse mundo onde nós vivemos. Então, é isso que eu gostaria de te pedir. Não pare de dialogar com aqueles que são ávidos pelo diálogo, que são ávidos pela justiça, que querem fazer dessa vida um pedacinho da eternidade. Obrigado, viu? Permita, então, Alan, ler para você uma postagem que eu fiz hoje, que tem a ver com a questão da liberdade religiosa. A intolerância religiosa é crime. Temos que respeitar a fé de cada brasileiro e brasileira. É impossível construir um mundo de paz incitando o ódio e o racismo. O Brasil é formado por religiões as mais distintas, que enriquecem a nossa cultura. Considero graves as declarações da senhora Michele Bolsonaro, que desrespeita a liberdade religiosa assegurada pela Constituição brasileira. Então,